Bom dia, galera. Bom dia, meu oitavo ano. Eu espero que vocês estejam bem, né? Não só vocês, mas todos à volta de vocês, seus responsáveis, seus familiares e amigos, né? E vamos aí continuar sobre algumas questões muito faladas nos dias atuais, né? E a gente vai fortificar o que nós aprendemos aí, né? Na aula passada, né? Naquela aula ao vivo bacana que nós matamos a saudade, né? Então vamos lá, galera. A gente vai fazer a questão da nossa famosa divisão de tela aqui, né? Para a gente identificar algumas questões aí que já foram faladas, mas nós vamos nos fortificar hoje, né? Nada mais do que a questão do capitalismo, né? Então a gente prestar atenção e analisar o capitalismo, né? O capitalismo ele surge aí a partir do século XI lá na Europa. A Europa é o berço da sociedade moderna, né? E o capitalismo ele vai ter o quê? Ele vai ter evoluções. Ele não é o capitalismo que nasce, começa o seu embrião no século XI e até o século XXI, que é o século atual, ele continua da mesma forma? Não, pelo contrário, ele sofre algumas evoluções e evoluções importantes, né? Ele substitui alguém. E quem ele substitui? Nada mais, nada menos de que o feudalismo. Feudalismo, a gente lembra aquela situação de não divisões de classes, se lembra? Quem é nobre vai viver ou vai morrer nobre. Quem é servo vai viver e vai morrer servo. Nós não temos aí uma transformação, que é uma modificação nas classes sociais, né? O capitalismo não. O capitalismo nós temos aí divisões de classes sociais. Nós temos aí as questões das mudanças das classes sociais, né? Então é nítido para a gente, é nítido para todos nós que o capitalismo ele sofre o quê? Ele sofre aí algumas transformações durante os séculos. Então, nós temos aí, por exemplo, a sua origem, né, a partir do século XI, ele começa a nascer, se fortifica a partir do século XV, ou seja, com as grandes navegações, o período aí das grandes navegações que nós temos, né, a questão aí de novas descobertas, Portugal e Espanha buscando novos territórios, chegando em novos territórios, que é até o caso aqui do Brasil, né, quando eles chegam aqui no território brasileiro, automaticamente eles começam a retirar alguma coisa. Retirando alguma coisa, nós teremos o quê? Nós teremos aí a situação do capitalismo comercial, né? Então, o capitalismo comercial, que ele vai do século XV até o século XVIII, ele está ligado ao quê? Está ligado às grandes potências, às potências europeias, e nós temos o quê? Nós temos aí as novas terras descobertas oferecendo material, e esse oferecimento de material que a gente vai mudar aqui, deixa o tio sair aqui um pouquinho, né? Olha só, galera, então nós temos aí essa questão do capitalismo, né? Origem entre o século XV, né? Eu posso falar para vocês até mesmo no século XI, ele se fortifica entre o século XV e o século XVI, ele vai se expandindo aí para outros lugares, principalmente porque a Ásia, África e Oceania são novas terras, entre aspas, descobertas, né? Aqui nesse período do século XV e XVI, nós temos aí uma situação muito bacana, é a situação das grandes navegações. Ou seja, quando essas grandes potências chegavam em determinados territórios, eles se fixavam, retiravam o máximo de recursos naturais, levavam para a Europa e automaticamente gerava o quê? Automaticamente gerava um comércio, né? Então, nós temos aí a primeira forma do capitalismo, é o capitalismo comercial. É trocas comerciais entre as grandes potências europeias e as novas colônias. Brasil faz parte disso. É só a gente lembrar do Brasil do pau-brasil, do Brasil da cana-de-açúcar e do Brasil da questão do ouro aí, né? A segunda fase já é uma fase de transformação, o quê? De transformação social, né? Então eu posso falar para vocês que nós temos o quê? Nós temos aí a questão da industrialização. Primeira revolução, segunda revolução industrial, ou seja, século XVIII, século XIX, uma sociedade aí totalmente o quê? Totalmente se transformando de uma forma muito, muito rápida. É uma sociedade que era rural, artesanal, ela começa a se tornar uma sociedade urbana, industrial, né, com as revoluções industriais aí. Então nós temos aí a questão de quê, galera? A questão do capitalismo industrial, né? A terceira fase nada mais é do que o capitalismo financeiro,
aonde nós temos as trocas comerciais, os movimentos com as tecnologias, né? Então é nítido para a gente que o capitalismo que ele sofreu algum tipo de evolução, né? Deixa eu voltar de novo lá, deixa eu fazer uma mudança aqui para ver se vocês conseguem entender, né? Olha só, galera, como é que é a situação comercial, né? Expansão marítima, a gente vai lembrar de quê? A gente vai lembrar do século 15, 16, o comercial. Industrial, a gente vai lembrar da Revolução Industrial, primeira e segunda Revolução Industrial. E o financeiro é a questão do século XX, né? Os bancos, as trocas comerciais, as tecnologias avançadas que está inserido no nosso dia a dia. Hoje, o nosso capitalismo é o capitalismo financeiro. É aquele capitalismo que eu não preciso estar com o dinheiro espécie na mão, né? Eu posso fazer uma transação bancária, por exemplo, aqui, ó, pego meu telefone, digito aqui, ó, faço uma transferência bancária aí e o dinheiro vai estar chegando na sua conta, na conta de qualquer pessoa aí em questões de segundos, né? É só a gente lembrar nos dias atuais, na questão dos fast food, né? A gente está com fome, por exemplo, eu vou lá, ó, papai, a mamãe de você, às vezes não pede um lanche. Isso faz parte do capitalismo financeiro, né? O uso do dinheiro e o dinheiro se movimentando, ele está sempre se movimentando, é através das tecnologias. Eu não preciso estar com dinheiro espécie, por exemplo. Eu vou pegar uma bolsa aqui, essa bolsa gigantesca, e vou levar essa bolsa para comprar um carro cheio de dinheiro. Não. Automaticamente eu vou chegar em uma determinada agência, né, em uma determinada concessionária, vou entrar em contato, ele vai fazer lá com a tecnologia, vai me identificar, né, eu vou passar meus dados para ele e automaticamente o quê? Automaticamente ele vai ver se eu estou adequado ou não adequado aí para participar e para comprar o carro. Se eu for aprovado, eu vou fazer transações. Eu vou lá no banco e vou fazer o quê? Eu vou fazer aí essa questão de movimentação para comprar o quê? Para comprar esse carro aí, né? Que vai acontecer no capitalismo financeiro. Então, o capitalismo financeiro, ele vai ser caracterizado por essa situação, né? Qual é a situação? A situação do dinheiro se movimentando aí nos dias atuais, né? A gente não vê o dinheiro se movimentando. A gente não vai estar andando na rua, eu estou andando na rua e daqui a pouco passa o dinheiro. Não. Isso aí está ligado ao quê? Está ligado às questões tecnológicas, né? Então, o capitalismo, ele nada mais é do que uma situação, que é um sistema socioeconômico, né? E esse sistema socioeconômico, ele predomina no mundo aí de uma forma gigantesca. Então, a maior parte dos países do mundo, ele segue os moldes capitalistas, né? O capitalismo, ele vai ter algumas características: a propriedade privada, né? O capital, o dinheiro. Nós não temos aí capitalismo sem capital, propriedade privada, trabalho assalariado, grandes desigualdades sociais, né? Nós vamos inserir aí, vamos encontrar grandes desigualdades sociais no mundo capitalista, né? O lucro acima de tudo, a lei da oferta e da procura, você produz algo e vai ter alguém procurando aí e alguém comprando, né? E a concorrência. Esse é o mundo capitalista. Hoje nós estamos inseridos aonde? Nós estamos inseridos aí no mundo capitalista, deixa eu mudar aqui de novo, que ele sofre o quê? Ele sofre essas evoluções aí, né? Ou seja, ele nasce de uma forma e nascendo de uma forma aí, ele vai sofrer algumas transformações aí e vai o quê? Vai se evoluindo como qualquer processo humano. Então, o capitalismo, ele nada mais é do que um sistema socioeconômico, né? Ele modifica a economia e modifica uma sociedade, né? É só lembrarmos aí da questão que na questão do feudalismo. O feudalismo é idêntico ao capitalismo? Não. O feudalismo ele não oferecia mudanças de classes. O capitalismo ele nos oferece. Então, nós estamos inseridos aí no molde capitalista, aonde o capital é o mais importante e esse capital nos dias atuais, no capitalismo financeiro, está se movimentando aí. Galerinha, eu espero que vocês tenham se fortalecido, tenham entendido aí a questão do capitalismo. Beijão do tio Cris e até a próxima.